Vocês, sou Gabriel Domingos, falar um pouquinho de liderança. Nos últimos 25 anos, atuei na liderança e transformação digital dentro da Vivo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque estou conseguindo fazer a palestra no quintal de casa. Eu morava em São Paulo, vim para Floripa fazer a ponte aérea e desde a última semana tomei a decisão de empreender. Vou abrir uma startup, vou falar muito de tecnologia, só não vou falar o que ela é ainda. Sou investidor, palestrante, tenho um podcast aproximando ideias, fica para todos para vocês, é sobre inovação, sobre tecnologia, tem muita gente legal ali. Sou apaixonado por tecnologia, por inovação, por meditação, pela minha esposa e pelos meus filhos e por estar aqui com vocês. E antes de começar, eu queria fazer uma provocação. Todos vocês já ouviram falar sobre AI, porque aqui é uma galera de tecnologia, é uma galera de liderança, certo? Mas eu já vou falar para vocês o seguinte, eu não vou fazer nenhuma dinâmica de grupo, eu só peço que quem trabalha com AI de verdade, não vou fazer nenhuma pergunta, tá? Não é dinâmica, não vai ter que abraçar a árvore, vai ter que fazer nada. Fique em pé, por favor. Quem trabalha com AI no dia a dia, fique em pé. Boa. Aqui deve ter mais ou menos umas 800 pessoas, 1000 pessoas. Acho que nem 50 levantaram. Agora fica de pé, fica de pé. Galera, não é para tirar foto, mas eu vou responder aquela famosa pergunta que todo mundo faz. O AI vai roubar o meu emprego? Não. Sabe quem vai roubar o emprego de quem está sentado? A galera que está de pé. Porque essa galera que usa AI está à frente de vocês e a galera que não usa AI vai ficar para trás. Mas até o final da palestra, a gente vai deixar essa galera, todo mundo de pé. Beleza? Combinado? Quem está de pé pode sentar. Valeu. Nos últimos 20 anos, a tecnologia evoluiu muito mais do que nos últimos 200 anos. Vocês são as pessoas de tecnologia que eu fiquei sabendo aqui. Cara, em 1800 era vela e cavalo. Somente em 1900 surgiu a eletricidade e o carro. Nos últimos 20 anos, e eu acompanho isso de perto, que eu estou nesse mercado de telecom, a gente saiu de uma internet discada, de um plano de celular, uma internet de 2G para 5G, chegamos na inteligência artificial, chegamos nos carros autônomos, estamos trabalhando com machine learning, é uma explosão de tecnologia. E aqui eu trago para vocês um funil da MWeb sobre o futuro. E aí a primeira provocação, o tema aqui é sobre AI, mas aqui vocês vão ver uma sopinha de letrinhas, e vocês têm que olhar para ela. Porque vocês são líderes também no dia a dia de vocês, então vocês precisam entender o que está acontecendo no mundo. Porque o AI é somente uma das tecnologias que apareceram. Tem machine learning, tem VR, tem internet 5G. Outra coisa que vai explodir, anota aí, computação quântica. Vai chegar. Ah, mas eu sou de TI, eu estou conectado. Eu sou advogado, isso não me interessa. Errado. Quem está olhando sobre blockchain, smart contract, esse é o futuro. Quem é do financeiro, Bitcoin, DeFi, esse é o mundo. Quem não estiver conectado com o que está acontecendo no geral, vai ser um líder desatualizado. E eu recebo sempre aquele meme do John Travolta, não sei se todo mundo conhece, que o cara fica assim, ó. Então, quem não estiver conectado com a tecnologia, com o que está acontecendo, vai ser o meme do John Travolta. E aí, cadê a galera? Para onde foi? Cadê meus amigos? E isso trouxe uma explosão de tecnologia. E desse tudo que surgiu a AI generativa. E a AI generativa é uma evolução da inteligência artificial, todo mundo conhece. Para quem não conhece, uma simples explicação. A AI, você pergunta, ela respondia. A AI generativa, ela te gera conteúdo. Ela conversa com você. Só que a AI não é uma coisa nova. Aí eu trago primeiro o conceito para vocês na questão da liderança, de entender o que está acontecendo no mundo. A AI surgiu lá em 1950. Só que como toda tecnologia, todo algo novo, é algo que nasce desacreditado. É algo que nasce engateando, com pouco uso.
Só que ela vem vindo, passa por uma fase de experimentação, depois passa por uma fase de aceleração. Aí, meu amigo, vem a disrupção. Esse é o conceito da economia exponencial. Para quem não entende o que é economia exponencial e o poder disso, vou dar um simples exemplo do exemplo que eu aprendi na Singularity. Se você der 30 passos lineares, eu saio daqui e vou até o final da plenária. Agora, se eu der 30 passos exponenciais, 1, 2, 4, 8, 16, eu dou a volta ao mundo. Essa é a questão da economia exponencial. E quando a gente fala de exponencial, economia e tecnologia, não está transformando só o nosso dia a dia, está transformando as empresas. Eu comecei a trabalhar numa empresa que eu posso dizer que é da era industrial. É vivo, infraestrutura, cabo, físico, está ali, está o prédio. Eu acompanhei, vocês estão também acompanhando, as novas empresas que surgiram da era digital, que já nascem na nuvem. Cara, Airbnb, Uber, os maiores exemplos são esses. Só que agora a gente está vivendo uma outra transformação. São as empresas que já nascem com o AI como DNA. TikTok é um exemplo. ChatGPT, OpenAI é outro exemplo. Então, empresas que já nascem com AI no seu DNA, está transformando o mercado. E essas empresas, esses líderes, que são de empresas que nasceram como cloud da era digital, têm que se transformar, têm que acompanhar, porque senão já estão para trás. E grandes exemplos, quando você combina tecnologia e economia exponencial, é a aceleração de uso desse novo produto e desse novo modelo de negócio. Aqui tem um exemplo para vocês. O Netflix foi em 1999. Para atingir 1 milhão de assinaturas, clientes, usuários, 3 anos e meio. Você fala, pô, 3 anos e meio, naquela época já era recorde. Aí nasceu o Facebook, 10 meses, recorde. Aí você fala, jamais vai ter alguma empresa que vai superar o Facebook. Aí vem o Instagram, 2 meses e meio. Você fala, jamais vai nascer uma outra empresa que vai superar o Instagram com 2 anos e meio. Aí vem o ChatGPT, que em 5 dias atinge 1 milhão de usuários. 5 dias. Quem aqui vai duvidar que vai surgir um modelo de negócio, uma empresa, uma tecnologia que não vai atingir 1 milhão de clientes ou usuários com menos de 5 dias? Eu não duvido. Só que quando você vê esse tipo de coisa acontecendo no mercado, a gente como líder, eu sou geração Y, eu estou acompanhando essa transformação. Talvez muitos daqui também estão acompanhando, mas tem muito jovem que já nasceu nativo digital. Talvez esse seja o primeiro choque com o uso da AI, o que está acontecendo no mundo. E é como todo líder e como toda pessoa, tem um sentimento que vem dentro de nós, que é o sentimento do desconhecido. E aqui eu trouxe um conceito do Cisne Negro, um livro super bom, que eu acho que todo líder deveria ler, do Nassim Taleb. O que é o cisne negro? É a previsibilidade, ou ausência de previsibilidade de um caos. E por que cisne negro? Até a descoberta do cisne negro, todo mundo imaginava e todo mundo acreditava que só tinha cisne branco. Ou seja, você olha, todo mundo aqui tem a galera de TI, tem a galera de dados, que fica olhando os dados ali, e fazendo a previsibilidade do que vai acontecer. Então, se alguém perguntasse para essa mesma pessoa, existe cisne negro? Ele ia olhar para trás, no retrovisor, as informações, não, só cisne branco. Até que um dia, na Austrália, viram um cisne negro. Gerou um caos. Como assim um cisne negro? Não existe cisne negro. Então, você fica ali, no seu dia a dia, olhando para o retrovisor, achando que vai prever o que vai acontecer no futuro, até que você é surpreendido. E aqui tem a metáfora do dia de ação de graças do Peru. O Peru todo dia era alimentado, todo dia. E o Peru ficava felizão. Pô, tá vindo a comidinha. Aí vinha o dono no dia seguinte, pô, comidinha de novo. Pô, felizão, 3º dia, 4º dia. Até que no 1000º dia, chegou o dono do Peru, o Peru felizão que tá vindo a comida.
Só que ele veio com uma faca, corta o peru. Ele foi surpreendido, entrou na rotina, não preveu. Foi um caos para o Peru. Mas por quê? No dia seguinte, ação de graças. Então a gente não pode ser o Peru nessa nova economia, né, nessa nova era. Só que o caos, que a gente não prevê, também traz oportunidades. Aqui é o Muro de Berlim, 89. Do caos, da crise, a globalização. 2001, Torre Gêmeas. Sistema digital, verificação, segurança. O iPhone, cara. O que foi o iPhone em 2007? Quebrou todo e qualquer paradigma sobre internet. Quantos modelos de negócio surgiram com o iPhone? Criou uma disrupção no mundo. Acho que para mim foi o ponto de partida do que a gente está vivendo hoje. 2008, crise financeira. Só que dessa crise financeira, desse caos, poucos sabem, começaram a surgir as fintechs e o famoso Bitcoin. Cara, eu pergunto para mim mesmo, o que eu estava fazendo em 2011, eu acho, 2011, 2010, quando um Bitcoin valia $1. Um Bitcoin valia $1. Eu não sei o que eu estava fazendo em 2011, acho que eu estava igual de autoravota, assim, o que está acontecendo no mundo? Hoje, 80 mil, 70 mil dólares. Temos que estar antenado com o que está acontecendo em volta. Veio a pandemia, um caos, uma crise, mudança gigantesca na forma como a gente lida com as pessoas, como a gente se relaciona, como a gente trabalha, na questão da educação, do lazer, mas veio a maior transformação digital que estava estacionada. As empresas que não estavam preparadas para a pandemia, no bom sentido, tiveram que se reinventar e muitas quebraram. Só que o caos traz um sentimento dentro de nós que todo mundo tem e todo mundo tem, que é o medo. Essa palavra pequena com significado grande. Todos nós temos medo. Medo de envelhecer, medo de morrer, medo de ficar pobre, medo de perder o emprego, medo de empreender. Todo mundo tem esse medo. Só que a gente precisa viver sem o medo. Controlar essa palavra. Controlar esse sentimento. Porque na hora que você controla esse sentimento, como líder, você sai da sua zona de conforto. Ou melhor, você amplia, você cria uma nova zona de conforto. E tem uma frase muito bacana do dramaturgo aqui, Saramago, português, que eu adoro, tá? Cada segundo que passa é como uma porta que se abre para deixar entrar o que ainda não sucedeu. Olha que poderoso. Cada segundo que passa é como uma porta que se abre para deixar o que ainda não sucedeu. Abrir a porta para o novo, sem medo. Sem medo de encontrar a inovação. Aqui eu fui atrás. Quando surgiu a eletricidade, os primeiros comentários. Cara, eletricidade, isso vai dar choque. Sempre tem aquelas pessoas que olham de rabinho de olho e falam, não, isso não vai acontecer. Então, a eletricidade dava choque, vai causar incêndio. Olha só, imagina a gente aqui sem eletricidade. Carro é perigoso. Melhor é cavalo, é muito mais seguro. Internet vai roubar meu emprego. Internet vai roubar o meu emprego. AI vai roubar meu emprego. Alguém aqui imagina viver um mundo sem internet? Fica com o celular desconectado. Só não vai soltar reclamação para mim agora. Fica sem o celular desconectado durante um dia. Ninguém consegue. Dá aquele nervoso de pegar o celular, ver a notificação do Instagram, a notificação do LinkedIn. Não existe. E agora a gente está falando de AI. E AI vai ser a mesma coisa. Tem gente que falou que AI é moda, que AI é pop. Tem algumas tecnologias que surgiram e realmente foram pops, foram hype e não vingaram. Mas a AI veio para ficar e já está no nosso dia a dia, sem ninguém saber. E essa provocação de líderes, a gente provoca, que a gente está criando um mundo para quem se adapta. E eu não vou citar Darwin aqui. Então, quem não se adaptar a essa nova era, está fora. Esse é o jogo. Vai estar fora da empresa, ou a empresa vai estar fora do game.
Porque vão surgir novas empresas com conceito disruptivo, se aproveitando do conceito da economia exponencial, da tecnologia e desses milhares de usuários que já estão conectados à internet para usar o novo. Então, quem não se adapta, está fora. E tem exemplos de empresas que não se adaptaram. Todo mundo já conhece Blockbuster, Nokia, Kodak. Mas tem duas que eu trago aqui que, cara, eu falei, vou encaixar essas duas. A BlackBerry, vê o filme do BlackBerry. Acho que estava no Netflix. Sensacional a história do BlackBerry. Poucos sabem, mas o BlackBerry foi antes do iPhone. Explodiu o BlackBerry. Tem um puta conceito ali de marketing, de entrega do produto, só que o cara não se adaptou ao novo. Quando o Steve Jobs lançou o iPhone, ele persistiu no modelo do BlackBerry. Ele estava preso ali. Ele não mudou. E tem um outro conceito aqui que eu botei um trem. Por que esse trem, Gabriel? Nos Estados Unidos, 1900, acho que é isso, a maior rede de transporte dos Estados Unidos era o trem, para levar os passageiros costa oeste, costa leste. Aí surgiu o avião. O que os donos, os empresários dessa malha ferroviária falaram? O meu negócio é trem, não é avião. E eles ignoraram o avião e continuaram no trem. O que aconteceu? Quebraram. O avião está aí, as companhias aéreas. Ok, algumas companhias aéreas também quebram. Mas eles não entenderam um negócio muito importante. Eles acharam que o negócio deles era trem. Só que o negócio deles e o core deles era transportar pessoas. E não trem. Ele podia usar o avião para transportar pessoas. Pessoas que não se adaptam. A gente fala muito de liderança, se adaptar, resiliência. Cara, vou te passar o conceito de resiliência para todos vocês. Resiliência, se ninguém sabe, e até nas entrevistas ou nos textos, coloca, eu sou resiliente. O que é resiliente? Depois de uma pressão muito forte em um objeto, ele volta para o seu estado normal. Pega uma esponja, aperta, ela volta para o estado normal. A mente antifrágil vai além da resiliência. A mente antifrágil de um líder, ele se apropria do caos, ele resiste ao caos e sai muito mais forte desse caos. A crise é uma oportunidade. Tecnologia, inovação, para quem é líder antifrágil, inovação é regra, não é exceção. Está no dia a dia no escritório, mas, cara, eu estou antenado no que está acontecendo no mundo, porque eu não sei o que está acontecendo lá, pode acontecer aqui. Eu, quando resolvi começar a investir em startups, foi que eu queria sair do meu quadradinho. Porque eu estava ali no mundo de telecom, e não estava acontecendo, não estava vendo o que estava acontecendo em volta. Quando você começa a investir em startup, começa a se conectar com esse ecossistema, começa a ler sobre isso, cara, o que você faz de coisas que você traz para o teu business, você não imagina. Então, nesse momento, a gente está se adaptando. Nesse momento, você está enxergando a inovação e está aplicando. E a inovação, o que eu brinco aqui, que brincava, é fazer pequeno, errar, corrigir rápido e acelerar. Eu brincava que vamos criar um projeto submarino. Ninguém está vendo essa porra. Se errar, ninguém viu. Não vai mexer o ponteiro da empresa. Agora, na hora que começar a acertar, na hora que emergir, vai bombar. Então, o líder antifrágil não tem medo de errar. O mais arriscado é não errar e ficar parado. Se ficar parado, vai perder o time, vai perder o business, vai perder o negócio. E tem empresas que nasceram na era digital, estão passando pelo processo de transformação de AI e se reinventaram. Então, não é só pessoas, estou falando de empresas. Microsoft. Cara, a Microsoft passou um período muito difícil. Eu investia na Microsoft, resiliente ali. Hold, segurando, eu acredito na empresa. Cara, se reinventou, comprou OpenAI, entrou nesse mundo de AI, explodiu. NVIDIA,
Todo mundo lembra da NVIDIA, a galera aqui de TI já sabe, mas quem não é, NVIDIA era a placa de videogame. Agora se reinventou, ela cria chips, placas para AI. Atingiu valores de trilhões, empatando aí com Microsoft, com Amazon e com Google de valor de mercado. Netflix era uma empresa de entrega, até esqueci, né? Não é fita. Entrega de fita, olha só, já esqueci já. Você pedia pela internet, entregava a fita na sua casa, depois você podia ir para retirar. Ela se reinventou, começou a usar AI e até para recomendação de filme. O Adobe, Firefly, começou a criar geração de imagens. Se apropriou da AI, se apropriou desse mercado para poder se reinventar. E a Tesla, de carro elétrico para carro autônomo, está com AI no seu sangue, está com AI no DNA. Então, essas empresas nasceram cloud, entraram no mundo da AI. E esse mundo de AI só acontece porque tem uma palavra poderosa, que é o poder dos dados. E só explodiu o AI porque hoje a gente tem infraestrutura para isso, tem algoritmos sofisticados para o uso de AI, tem conexão e tem usuário. Por isso que deu aquela explosão que a gente fala de economia exponencial. E o poder dos dados, trazendo um pouquinho para o marketing, que é do meu dia a dia, mudou a forma como a gente lida com os clientes. A gente saiu de um marketing massivo, 50, 80. Que era o marketing massivo? Cara, propaganda na TV, rádio, o que vier é lucro. Pescar camarão. Vem. A gente passa por uma segmentação demográfica, idade, gênero, renda. Passa por uma segmentação psicográfica, estilo de vida, comportamento. Até ontem era segmentação digital. Então, todo o seu comportamento online, gostou daquilo? Quem gostou daquilo também gostou daquilo. Eu faço a recomendação. Então, o teu comportamento online é monitorado e eu te entregava uma campanha. Só que agora a gente tem a oportunidade de fazer a hipersegmentação com AI. O que é a hipersegmentação com AI? Que é o exemplo que até estava dando para o host aqui. Essa oportunidade é eu conversar com o meu cliente. Você coloca a AI para conversar com o cliente, com o indivíduo, um por um. E como é que isso funciona hoje? Eu tenho um histórico de compra desse cliente, padrões de comportamento, o contexto em tempo real, de onde esse cliente está, tenho análise de sentimentos nas redes sociais e geração de conteúdo e recomendação personalizada. Quando eu falo conversar com o cliente, que é essa nova era do marketing, eu não estou falando de um chatbot com perguntas e respostas, que você faça uma pergunta, aquele chat chato, que ninguém entende, te coloca em loop e depois tem que ligar para um 0800. Estou falando aqui que é um AI que realmente vai conversar com você, AI generativa, que vai interpretar naquele momento, naquele contexto e vai te dar uma resposta. Está conversando, está gerando conteúdo. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Tênis de corrida. Tênis de corrida hoje, na era digital, vamos chamar assim, eu vi o cliente, Gabriel, gosta de correr, e a última vez que ele comprou um tênis foi um tênis de sola de asfalto. Agora eu entro na internet, vou comprar um tênis. Falou, opa, o Gabriel já não está mais no Brasil. O Gabriel está no Brasil, mas não está morando mais em Floripa. Está morando no interior de Santa Catarina, e pelo aplicativo da Nike, ele está fazendo trilhas, correndo em trilha. Com a hipersegmentação, a recomendação que vai vir para mim não é um tênis de asfalto, é um tênis de corrida de trilha. E, by the way, estamos no inverno. Gabriel, um casaquinho para correr no inverno? O chat já começa a te oferecer produtos que você nem pensava, pelo contexto da sua localização. Pelo contexto da localização, já me ofereceu um tênis apropriado para mim, não menos o mesmo tênis que ofereceria para o meu colega que está morando em Floripa, e já me ofereceu um casaco de corrida, porque sabe que estamos no inverno. Esse é o novo contexto. Esse aqui, a minha assistente na época falou assim, Gabriel, eu vou colocar um slide ali para você do meu dia a dia. Eu gostei, porque ela usou o ChatGPT para fazer o roteiro dela de viagem para Milão. Que minha esposa não veja, que ela está cobrando uma viagem para Milão. Esse aqui ainda não, porque agora eu vou empreender, então não dá para viajar. Temos que economizar, fazer um save. A vida são de escolhas. Mas aqui o chat entregou um roteiro.
para ela, 1 para 1. E se ela fala assim, não quero Milão, ou quero, sei lá, mais cafeteria, ou mais museu, ele vai lá e corrige. E se perguntar que dia que é melhor para viajar, também vai responder. E é um conceito que eu não vou entrar aqui, mas já se preparem. A gente está falando de agentes já. Agentes de AI. Inteligência artificial, inteligência generativa, artificial generativa, e agora a gente está falando de agentes. Gabriel, o que muda? Cara, o agente vai fazer para você. Vai pedir uma pizza? Beleza, o agente pede a pizza para você. Vai fazer uma reclamação de conta na operação, o agente corrige a conta, ouve a reclamação do cliente, corrige a conta do cliente, atende, corrige e entrega a solução. Esse é um agente, esse é o futuro. Para exemplo de lideranças aqui para a gente. Tomada de decisão, automação inteligente, vendas e marketing de alta precisão, eficiência operacional e personalização na comunicação. A gente, como líder, eu trouxe um exemplo aqui de tomada de decisão que a gente pode usar no nosso dia a dia, que a gente já está usando nas empresas, e como líderes a gente tem que beber dessa fonte. Petra Goldman, ela prevê oscilações de mercado, ela usa AI para prever oscilações de mercado para corrigir o portfólio de forma online e recomendações. A Unilever, ela já prevê tendências de consumo na internet para lançar novos produtos. E o varejo aqui, Walmart, ele já corrige a precificação na prateleira de forma online para maximizar a venda e retorno. Operacional, Amazon. A Amazon já prevê quais são os produtos mais pedidos e já coloca esses produtos de forma estratégica e inteligente nos centros de distribuições mais perto do consumidor. Isso através de AI e Machine Learning. A Tesla, manutenção preventiva. Evita que o cliente tenha que passar pela dor de cabeça de ser surpreendido com a manutenção. E o Airbus, através de Machine Learning, ele consegue prever quando é que um avião tem que entrar em manutenção de forma rápida e evita perder voos. Então, como líder, você consegue usar a AI para tomadas de decisões estratégicas e você também consegue usar a AI para eficiência operacional. Mas toma cuidado. O conteúdo da AI também tem muita porcaria. Então, não é que a gente vai ficar mais preguiçoso, tudo é AI. A tendência é essa, né? Dá um Google, agora dá um AI. E o AI só explodiu também porque o modelo foi matador. Ele usou o modelo de AI como chat. E o brasileiro gosta de usar chat. O WhatsApp bomba no Brasil. Salinhas de conversa bombou no Brasil. Então, a AI lançou via chat, então o brasileiro consulta o chat. Por isso que explodiu. Mas cuidado. Quando eu vou fazer uma pesquisa, sei lá, um briefing de comunicação, eu uso o AI. Mas como eu tenho conhecimento e leio bastante, e vocês também, você consegue criticar. Esse é o poder. Saber criticar uma conversa com o AI. Se você ficar parado e achar que o AI vai fazer tudo para você, sim, um profissional preguiçoso que não vai ficar no mercado. Porque você está entregando toda a inteligência, toda a decisão para o AI, e o AI pode errar. E no final, a gente passou para o AI de dados como vantagem. A gente falou sobre adaptabilidade. A gente falou da evolução tecnológica e esse sentimento do medo. Resumo, o medo é um combustível que vai te levar para frente e tirar da zona de conforto. A tecnologia vai te transformar num profissional melhor e numa empresa mais adaptável, mais antifrágil. E a AI veio para ficar e veio para ajudar. Agora, temos que estar antenado para que tudo que está acontecendo em volta desse mercado de tecnologia. Aí eu lembro do início do nosso bate-papo aqui e da provocação, que poucas pessoas levantaram que usam AI profissionalmente no seu dia a dia. Não é para consultar uma viagem para Milão ou fazer uma perguntinha de quem vai ganhar o próximo jogo. Agora eu conto com vocês o seguinte, um compromisso. Fica de pé quem vai começar a usar o AI no final dessa palestra, já no trabalho. Com coragem. Quem vai ficar? Ninguém? Você 1, 2, 3, 4, 20.
Esse povo, ninguém vai ficar? Tá todo mundo com medo de AI? Essa galera vai ficar? O Edu levantou. Vai levantar aqui? Boa, garoto. Vai levantar essa galera? Tá com preguiça? Vai perder para AI? Levanta aí, levanta todo mundo. Galera, vocês têm que usar AI no dia a dia. Por quê? A Walt Disney já falou isso. Pense, galera. Sonhe. Acredite e ouse. Muito obrigado.